Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Aqui é Carlos Hoffman e eu estou aqui para falar com vocês sobre o teletrabalho na CLT. Vamos lá? Então, minha gente, como disse, sou o professor Carlos Hoffman, tá aí meu Instagram, tá ali meu e-mail, fiquem à vontade aí para poder me contatar a hora que for a respeito desse curso e aquilo que a gente vai ver hoje. Mas primeiro eu queria falar quem sou eu, né? Quem é o Carlos aqui? Quem é o Carlos que está aqui disposto para conversar com vocês sobre o teletrabalho? Eu sou, então, um professor há mais de 15 anos na área de ensino profissional em universidades. Sou servidor público há mais de 14 anos em diversos órgãos, de diversas instâncias. Sou perito judicial no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Sergipe, dentre outros. E além do direito, então, eu sou administrador de formação, analista de sistemas e gestor público, com experiência multidisciplinar. Então, também experiência na área privada, com empresa privada, sendo empreendedor em parque tecnológico. Então, bastante trabalho aí, né, de tudo quanto é forma, formou e ajudou a formar e ajuda a formar a minha carreira profissional até hoje. Então, esse é o Carlos, que também é, então, academicamente falando, especialista na área do direito do trabalho e processual do trabalho, em direito público, em perícia judicial e extrajudicial, em direitos humanos, em segurança da informação, em auditoria em serviços de saúde e gestão pública municipal, dentre outros. Então, um resumo aí de quem eu sou e para que vocês saibam quem está aqui conversando com vocês um pouquinho mais. E aí, nesse momento, então, vamos começar, né? Sobre o curso. O que é esse curso, afinal? O que a gente vem conversar hoje aqui? Então, o curso de teletrabalho na CLT, ele é um curso de introdução. Nós vamos ver aquilo que é o básico a respeito dessa matéria sobre o teletrabalho na CLT. Então, definindo e trabalhando os objetivos, os conceitos e as principais questões gerais da legislação em vigor na data de hoje para os operadores do direito e demais interessados para que se iniciem na área trabalhista. Vamos lá? Então, como contexto, importante comentar aí, para quem está aí do outro lado da telinha, do teletrabalho no Brasil. O teletrabalho do Brasil, ele vem decorrente de transformações contínuas nas relações trabalhistas. Então, já de algum tempo, essas relações elas vêm se modificando por diversos vórtices, né, dentre os quais a própria questão da terceirização, a questão da jornada de trabalho, até chegar no teletrabalho, né, em especial pós-pandemia. Mas já existia antes já um movimento, né, só que foi intensificado pela pandemia do Covid-19. Então, de fato, esse movimento, ele além de ter sido intensificado pela pandemia, ele vem de um contexto global. Então, no mundo inteiro é tido como um movimento global no rumo do teletrabalho. Então, e também importante, que também é tema de um outro curso meu, ele é uma alternativa para as pessoas com deficiência. Então, enquanto pessoas com deficiência também agora, especialmente, tem como uma possibilidade a melhorar o seu índice de empregabilidade a partir do teletrabalho. Então, esse é o nosso contexto. Para chegar, então, efetivamente, né, o teletrabalho na CLT. Então, a origem do conceito de trabalho, assim, lá no tempo que a gente até hoje brinca, né? O trabalho, lá no tempo de outrora, ele tem origem do latim como tripalium, né, relacionado a um aparelho de tortura. O que eu estou fazendo aqui com vocês é um trabalho, mas não é nenhuma tortura. Mas, de fato, o conceito de trabalho, ele ainda é, né, do passar trabalho. Não é um lazer, e sim um ofício. Então, em um ofício que muitas vezes parece uma tortura, especialmente para quem não gosta do que faz. E, historicamente, né, de fato, associado a sofrimento e a tortura, até hoje esse conceito permeia as relações de trabalho. Então, são questões culturais que é importante que a gente consiga estar sempre presente para que, de fato, as questões do dia a dia, elas também perpassam por questões culturais.
E aí, um pouquinho mais, né? Teletrabalho surge da intersecção entre a administração de empresas e a tecnologia da informação, inclusive duas áreas as quais eu também tenho formação e conheço bem. Então, de fato, ele vem da década de 70 como um primeiro movimento aí, né, do início da microinformática, mas aplicada à rotina trabalhista. Então, com uma adaptação do termo telecommuting, utilizado lá nos Estados Unidos para designar um tipo de trabalho que podia ser parcial e totalmente desempenhado fora do ambiente do escritório. Então, isso desde lá, né, daquele tempo onde as big techs e as empresas inicialmente foram criadas em garagens, não tinha uma estrutura de escritório para dar conta. Então, é a partir disso que começou a ser trabalhado o conceito do teletrabalho. Então, e também é importante que ele vem de uma abordagem não jurídica, onde o teletrabalho, de fato, no direito, especialmente aqui, demorou para ser regulamentado. E, de fato, então, definição legal do teletrabalho. Primeiro, aparece no artigo 6º da CLT, lá incluída pela Lei 12.551 de 2011, que diz, afasta as distinções entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância. Então, torna estas questões distintas, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Sempre a relação de emprego presente. Nunca esquecer disso. A partir disso, já no parágrafo único do dispositivo de 2011, desta mesma lei, estabelece que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, tudo igual. Teletrabalho também é igual ao trabalho presencial. Assim como uma nova revolução nesse conceito, e aí trazendo efetivamente o teletrabalho para dentro da CLT com um capítulo inteiro, a reforma trabalhista, lá, a Lei 13.467 de 2017, incluiu o conceito de teletrabalho na CLT. Então, a partir do capítulo 2A do teletrabalho. Então, pega a sua CLT, mas eu não lembro. Pega lá, dá uma olhada, tá tudo lá. E nós vamos ver algumas coisas dessas, os principais tópicos aqui nesse curso. E aí também faço uma ressalva. Nós, obviamente, estamos falando da consolidação das leis trabalhistas. Então, CLT. Não falamos de regime estatutário, regime público e estatutário de trabalho. Isso aí é outro curso, em outro momento, outra temática. Trago, então, efetivamente, a definição legal do teletrabalho, artigo 75B. 75B. Tem que saber quem vai trabalhar com isso, quem quer advogar com isso, quem quer ser consultor trabalhista, ou então trabalha lá no departamento pessoal, tem que saber o artigo 75B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto, primeiro grifo, teletrabalho equiparado a trabalho remoto para fins de legislação. Então, não são questões distintas, cuidem bem. Muitas vezes, no âmbito da gestão, é falado de outra forma, de forma distinta. Então, voltando. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador. Fora das dependências do empregador. Cuide bem. De maneira preponderante ou não. Outro grifo. Preponderante ou não. Então, cuida. Não necessariamente tem que preponderar o teletrabalho. Não. Preponderante ou não. Com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação. Então, é a partir de meios informáticos, é a partir da TI, a partir da comunicação, através da internet, através de computadores ou de celulares, através de equipamentos de informática, ou mais modernamente e adequadamente falados, tecnologias de informação e de comunicação. Fica muito mais aberto. Então, cuida bem, até aí. Continuando, que por sua natureza não configure trabalho externo. Trabalho externo é outra coisa. Trabalho externo não se confunde com o teletrabalho. Trabalho externo em sua natureza. Então, nós já vamos ver sobre isso. Retomando, artigo 75B, considera-se teletrabalho
ou trabalho remoto, a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Isto é o teletrabalho na CLT. Grave bem, cuide bem. Isto é o teletrabalho na CLT. Redação dada, então, pela Lei 14.442 de 2022. Recente. Temos que nos atualizar. É isso aí. Então, como a ressalva das operações externas, né, gente? As operações externas, como as de vendedor, propagandista, motorista, ajudante de viagem e demais profissões de cunho externo, que não tem um local fixo de trabalho, não são consideradas teletrabalho. Vejam lá o artigo 62, inciso 1º da CLT. Lá, dá uma olhada lá o que é o trabalho externo. Então, gente, cuidem bem. Não confundam vendedor, propagandista, motorista, ajudante de viagem, só porque estão fora da empresa, é teletrabalho, Carlos? Não é teletrabalho. Então, cuidem bem. E então, segundo a CLT, mesmo também outra ressalva importante, que o colaborador precise comparecer à empresa em situações específicas. Isso não descaracteriza o teletrabalho. Artigo 75B, parágrafo 1º. Artigo 75B, parágrafo 1º. Eventualmente comparecer fisicamente na sede da empresa invalida o teletrabalho? Pode alguém perguntar? Não, não invalida. Não descaracteriza o teletrabalho. Cuide bem, isso na prática acaba acontecendo demais. Além disso, né, gente? Retomo. O comparecimento ao estabelecimento do empregador, caso o comparecimento ao estabelecimento do empregador se torne uma exigência contínua, a ponto de caracterizar o controle diário, ainda que camuflado, ainda que extraoficial, ainda que feito ali das escondidas, da jornada de trabalho do empregado, poderá haver descaracterização do regime de teletrabalho. Então, cuidem bem, porque isso pode ser alvo de questões trabalhistas lá na Justiça do Trabalho. Processo pode estar caindo sobre exatamente essa questão. Está chamando muito, ele tem que comparecer rotineiramente na empresa e isso, né, bater ponto. Cuida bem, porque isso pode ser um problema aí para a sua instituição no que se refere à descaracterização do teletrabalho. Cuida. Então, né, gente, a partir disso, o que eu posso dizer também, tá? A gente, enquanto operador do direito, a gente tem que estar compreendendo muito bem a nossa, tanto a nossa questão de técnica, né, a respeito do teletrabalho, quanto tudo aquilo que a gente precisa compreender para estar assessorando o gestor. Então, a gente fez uma passada muito rápida agora, nesse primeiro momento, onde o conceito do teletrabalho, lembra, 75B da CLT, o conceito do teletrabalho tem que estar muito bem compreendido para que o restante possa ser avançado. Então, além de compreender o conceito do teletrabalho, tem que entender que o teletrabalho, por idas eventuais à empresa, ele não é descaracterizado. Então, chamar para uma reunião presencial, por exemplo, para uma atividade, para um treinamento, para uma confraternização na empresa eventual, de forma a não também não descaracterizar, né, efetivamente, como foi o outro caso colocado, não é um problema. Isso pode, e aí do ponto de vista de gestão, inclusive, deve ser feito. Porque aí também nós temos outros problemas que aí eu vou estar falando um pouquinho mais à frente, mas de que o teletrabalho ele também torna o vínculo um pouco mais fraco do empregado com o empregador. Então também é preciso criar ferramentas e formas tanto de troca de informações, de interações, de pertencimento, que de fato é uma palavra muito importante, muito chave nisso. Então, cuidem bem também com a ressalva feita, né, se de alguma forma pode ser caracterizada uma camuflagem
do trabalho presencial, né, ainda que informal, ainda que de alguma forma que possa parecer uma burla ou ser uma burla, cuida bem. Então, se é teletrabalho, mesmo que seja um teletrabalho, entre aspas, parcial, um híbrido, um hibridismo, tudo bem, faça da forma correta, faça da forma juridicamente perfeita, com os devidos controles naquilo que deve ser controlado, mas também conscientizando e trazendo a ideia correta para o empregado de que teletrabalho não é bagunça. Teletrabalho também tem regras, nós vamos ver, mas teletrabalho especificamente, ele de uma certa forma ele é uma liberdade para o empregador e para o empregado, mas ele também vem com a responsabilidade. Sem responsabilidade não há teletrabalho. Sem responsabilidade não há teletrabalho, seja de parte a parte. Então, não esqueçam e não deixem assim a coisa, vou fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito, pode ter certeza, vai ter ação trabalhista. De qualquer jeito, vai ter problema lá no RH. De qualquer jeito, não vai criar a cultura necessária entre a empresa e o empregado para que as coisas fluam, para que a produção e a produtividade seja feita, gere resultados para a empresa. E que o empregador e o empregado também estejam satisfeitos. Então, não esqueçam de fazer da forma correta, inclusive como vocês estão fazendo agora aqui, se capacitando para compreender melhor, seja o conceito de teletrabalho, seja depois, como nós vamos ver no próximo módulo, dos tipos de teletrabalho e tudo aquilo que mais deve ser especificado a respeito dessa questão. Espero que, de fato, isso, até esse momento, esteja bem compreendido o conceito do teletrabalho, até revisitando, né, gente, revisitando assim para não se perder, né, o conceito de teletrabalho lá do 75B. Então, vamos lá. Aí, ó. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, fora das dependências, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não configure trabalho externo. Isso tem que estar muito bem gravado, isso tem que estar muito bem entendido, e também os impactos do teletrabalho na empresa, nas relações trabalhistas, no direito e em tudo aquilo que de fato é importante. Certo, gente? No próximo módulo, espero vocês para que a gente possa continuar a discutir, continuar a conversar sobre o teletrabalho, o seu impacto, as suas nuances e tudo aquilo que é relevante para essa matéria. Espero ter sido útil para vocês até esse momento e muito obrigado. Continuem aí, me sigam no Instagram, mandem e-mail e vamos lá. Um abraço.